delicado, sério, por que não dizer sensível, e que toca, sim, né, a compreensão do cristão, que cobra uma postura do cristão ao lidar com dramas, né, dos mais diversos. E é um tema que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, por meio da DPF 442, que busca, né, descriminalizar o aborto até a 12ª gestão. Né? Pois bem, hoje é essa live especial que vai destrinchar, né, a necessidade de se falar sobre esse tema, a importância de se falar sobre esse tema, o papel da igreja ao lidar com um tema que está em voga, um tema que está sendo tratado, que está sendo discutido, enfim. E antes mesmo de entrar nas nuances e, enfim, ser direto aqui, né, eu gostaria de estabelecer algumas premissas, até porque essa live ela vai estar salva, né, para quem quiser acompanhar e, enfim, buscar entender o que está sendo dito, à luz das escrituras sempre. E eu busco estabelecer essas premissas até para evitar ruídos na nossa comunicação, tá? E que premissas são essas, tá? Primeiro, a live ela tem uma natureza e uma razão de ser, tá? Ela tem uma estrutura, né? É o período que a gente tira do dia, onde a gente pode compartilhar, né, por meio de oração, de pedidos que venham a ser feitos, e leitura da palavra. E a gente termina encerrando com a oração. Essa estrutura ela não vai mudar. Contudo, ela vai ter um pequeno adendo aqui, porque é um tema que acaba tendo um astro mais técnico, jurídico, mas no geral a estrutura será essa, né? E por que este cuidado, né, de expor algumas premissas de antemão, antes da gente entrar no tema propriamente dito? Porque a gente sabe que existe um partidarismo descabido no Brasil, a gente sabe que existe uma polarização absurda, um ruído na comunicação, então eu não estou preocupado em quem você votou. Eu não estou preocupado se você votou em A, B ou C. A minha preocupação não é essa. Tá? A minha preocupação não é tornar esta live uma espécie de proselitismo político partidário. A intenção dessa live não está em convencer você quais são os papéis do Estado, as prerrogativas do Estado, até onde o Estado pode ir, até onde ele não pode ir. Não é papel meu aqui de convencimento, sabe, de submissão à palavra, pregar algo que não venha a ser bíblico, ou que destoe, ou que venha a ser secundário. Tá? Então eu já estou de antemão estabelecendo essas premissas, porque existe uma certa polarização extremada no país. Tá? O problema não é a polarização, o problema é a gente não conseguir conversar. Tá? Dito isto, tá? Eu gostaria de deixar um texto bíblico, né, antes da gente já partir para a oração, ok? Que está em 2 Coríntios 4:4. Tá? Não é o nosso texto-chave aqui, tá? É dois textos. Mas de antemão, antes mesmo da gente, né, partir para a oração e logo em seguida destrinchar, né, esse tema, está em 2 Coríntios 4:4 que diz o seguinte: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Bem, meus irmãos, eu separei aqui essa live. Antes de falar sobre o tema, eu gostaria de destacar o porquê que nós precisamos falar, né? Porque muitos de vocês podem estar perguntando, poxa, mas por que falar sobre um tema polêmico? Tudo bem, toca em relação à fé. Isso por si só já seria talvez um motivo legítimo. Mas por que, né? Pegar talvez carona numa polêmica desnecessária e falar sobre, né? O que isso traz de efeito prático, né? Uma vez de que, né, pessoas cometem os mais variados crimes e elas não vão deixar de cometer. Qual é a razão de ser? Qual o motivo para falar sobre? E eu destaquei aqui 4 pontos, né? Primeiro ponto, nós não fomos chamados a negar ou fazer pouco caso sobre a realidade que nos cerca. Tá? Nós somos chamados para dar uma resposta, nós somos chamados para nos posicionar, nós somos chamados para perseverar em mundo em decomposição. Para que o nosso testemunho de conduta, de vida, venha ser um argumento, venha se dar também através de um processo de convencimento das pessoas ao olhar para a nossa vida, para a nossa postura, buscar se aproximar e ser atraído, e, por que não dizer, né, ser convencido, né, se interessar, querer saber, né, e, enfim, finalmente ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. Né, e esses dramas, eles existem. Tá? O aborto, ele traz esse drama de caráter social, que atinge, né, famílias, em especial, né, a mulher, e a igreja ela não pode simplesmente tapar os olhos, tapar, né, os ouvidos, fingir que não quer ouvir, que não quer ver, porque está ali. Né? E a igreja ela é chamada a reagir e dar uma resposta a essa situação. Bem, segundo ponto é que o nosso Senhor Jesus Cristo, dentro do processo de encarnação, né, o eterno que passa a ter um início, né, ele encarnou.
né? E falar sobre a vida, né, é falar necessariamente sobre a vida nas suas mais variadas formas e fases, melhor dizendo. Logo, defender a vida intrauterina é sim defender o ser, dignificando, como um ser que já possui, ainda que sendo um feto, um valor intrínseco, né? Já um ser que possui dignidade, né? Que é um valor eminentemente, né, intrínseco e proveniente do ser. Tá? Terceiro ponto, o nosso compromisso maior está com a palavra de Deus. Né? Só a Escritura é uma das bases da reforma protestante, no qual todo cristão honesto, convicto, vai buscar entender, né, através dessa revelação de Deus para a sua igreja, o que Deus quer de nós, né, o que a palavra diz e afirma sobre a vida humana, sobre o seu valor, né, enfim. E no passado éramos conhecidos assim, né, como os homens da capa preta, né, do livro da capa preta, que a gente possa voltar, né, a ter esse apego, a voltar às origens, sabe, a voltar a nutrir essa necessidade, né, de buscarmos, né, na palavra, enfim, as respostas para o mundo que está caído, que está em decomposição. Então, falar sobre aborto é voltar às raízes também, né, tendo um compromisso maior com a palavra de Deus. Né. E o quarto ponto, que na verdade está atrelado ao primeiro, né, falar sobre esse tema, é não fechar os olhos. Não fechar os olhos para dramas sociais, não fechar os olhos para dramas pessoais. É falar sobre a realidade de muitas famílias que tristemente entende que é a única alternativa, né, é ser conduzida a tirar uma vida. Né. E é possibilitar, em meio a essa realidade, que a igreja adote estratégia, sabe? De conversa, de estabelecer diálogo, de contenção, por que não, né? E de ouvir as dores, os dramas, as circunstâncias, e estar ali para estender um braço amigo, né? Devemos lembrar sempre que a igreja é um corpo místico, atuante de Cristo aqui na Terra, né? E o nosso Senhor, ele não despreza vidas, né? Antes ele se compadece, chama para perto, busca entender e busca, por que não dizer, ser a resposta, porque ele é a resposta, né, para cada vida, para cada drama humano. Né? Então, esses são os 4 pilares, né, por assim dizer, o motivo da real importância de se falar sobre esse tema, motivo pelo qual a gente não pode jamais se furtar, né? Ou fingir que não está sendo debatido, não está sendo falado. Né? Um outro ponto também, que não, né, eu fiz um enredozinho aqui, até para mim não me perder, que é um tema que, enfim, é que caso venha a ser levado à frente, caso essa ação venha de fato descriminalizar, fazendo uma releitura sobre a condição do ser, a gente passa a entrar sobre um novo paradigma sobre o que é ser humano. Né? Isso é muito perigoso. Né? A gente já viu isso ao longo da história, né? Teses que foram formuladas por pessoas que estavam no poder, que diziam que determinado povo não era gente, ou que determinadas minorias, né, não seriam pessoas, seriam subespécies. Nós já vimos esse processo de seleção, né, acontecer ao longo da história. Né? E o que essa ação acaba representando, também como um pano de fundo, é justamente uma releitura sobre o ser, caso ela venha à frente. Que a gente possa estar sempre firme e convictos na palavra de Deus, a negar essa realidade que quer se estabelecer na nossa nação. Eu tenho certeza absoluta que a nossa nação é firme, convicta e contrária ao que está querendo ser proposto, né? O que está querendo ser aprovado. Mas, enfim. E aqui eu gostaria de fazer um pequeno adendo, que a gente entra na questão mais técnica, né? Mais prática sobre o tema. Né? O que está sendo tratado em especial nessa ação, tá? Que você consegue, inclusive, acompanhar pelo site do Supremo Tribunal Federal, que é a DPF 442. Né? Mas antes de, né, até tocar, né, na questão mais jurídica, mais técnica, tem um outro ponto que acaba, de certa forma, falando muito aos nossos tempos, que é a perda dos significados, que é a perda dos absolutos. Né? Que é algo que, de certa forma, é trabalhado ao longo da ação. Né? A ressignificação de ideias, uma releitura de expressões que até então estavam consagradas ou que tinham um determinado sentido de ser. Né? E aqui eu apelei para 2 clássicos. Tá? A parte aqui da leitura da palavra, e eu gostaria de externar aqui para vocês saberem o que, de fato, está por trás desse tempo que nós estamos vivendo, tá? Que é a perda dos absolutos. E os 2 clássicos, na verdade, um é Alice no País das Maravilhas, e o segundo é de um teólogo católico, Chesterton. Né? E ele tem uma sacada irônica que é muito interessante, mas eu vou primeiro, né, para a questão da Alice, que ela estabelece uma conversa com outro personagem, e, de fato, de certa forma, acaba ecoando para os nossos tempos o que essa obra buscou traduzir por meio desse diálogo. Tá? Diz o seguinte, essa pequena obra, né, nesse pequeno recorte aqui que eu fiz, que é essa conversa de Alice com Humpty Dumpty. Diz Alice, né? Quando eu uso uma palavra, disse Humpty Dumpty, num tom escarninho,
ela significa exatamente aquilo que eu quero que signifique, nem mais nem menos. A questão, ponderou Alice, é saber se o Senhor pode fazer as palavras dizerem coisas diferentes. A questão, replicou Humpty Dumpty, é saber quem é que manda. É só isso. Em paralelo, em reforço à obra, né, a gente tem a máxima do Chesterton, que é incrível. Ele diz o seguinte, abre aspas, chegará o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde, fecha aspas. De fato, a gente tem essa perda dos absolutos, né, e é muito triste, né, nós não termos mais, de forma segura, a razão de ser, o sentido real por trás da palavra. Né, o que a gente acaba percebendo muitas das vezes é um esvaziamento, né. Isso é muito prejudicial, porque isso causa um ruído na comunicação, né? A fluidez na fala, a falta de sentido. Boa noite, tia. Boa noite, Manuel. Acaba criando justamente esse eco, essa perda de estabelecimento. Boa noite, Emily, Vitor. E isso é muito danoso. E a gente não consegue mais estabelecer um padrão de ideias, né? A gente perde o sentido, o alcance daquela expressão, daquele termo, né? Eu achei interessante apontar esses dois clássicos, porque dialoga exatamente com essa temática, né? Enfim, indo agora para o terceiro, quarto ponto aqui, que está atrelado agora à explicação técnica e jurídica da ação, né, da DPF 442. Primeiro, o objetivo da DPF é evitar a lesão ou reparar, né, uma ameaça à lesão a preceitos fundamentais. O que seria um preceito fundamental? Seria um princípio, seja ele implícito ou explícito, que é essencial e que é consagrado no ordenamento. A paz, Emily, Bruno, né? Ou seja, essa violação, essa lesão a esse princípio, ela pode se dar justamente por violação a esses princípios, né? E essa violação se dá basicamente porque existe uma norma que ofende, que ataca aquele princípio, seja ele implícito ou explícito, que é entendido como um preceito fundamental. Com isso, a DPF, a missão de descumprimento de preceito fundamental. Um princípio, seja ele implícito ou explícito, que está sendo atacado por uma norma que, enfim, está sendo violada. E quais seriam essas normas que estão na DPF 442? Seriam os artigos 124 e 126 do Código Penal, que falam sobre aborto e o aborto provocado por consentimento, né, da gestante, né. Seriam essas duas normas que, na visão do partido, que seria o PSOL, né, que ajuizou, salvo engano, em 2018, essa ação 2017 e 2018, e que chegou agora às mãos da Rosa Weber, que é a ministra relatora, já deu, inclusive, seu voto para descriminalizar. Na visão do pessoal, esses artigos, por ainda preverem uma pena, ainda preverem a criminalização, estaria violando esses princípios. Tá? Lembrando que, no Brasil, o aborto é realizado em 3 casos. Né? Quando existe risco da vida da gestante, no caso de fetos anencéfalos, ou no caso de violação de dignidade sexual, né? Que se dá por meio do estupro ou da relação não consentida, né? Forçada. Né? Caso você tenha uma gravidez, é possível, né, você interromper essa gestação. Tá? Mas, enfim, quais seriam os pilares básicos, né, que são sustentados nessa ação por meio do partido, né, do PSOL, e que são consagradas ali no pedido, na fundamentação do PSOL? Bem, os princípios seriam a violabilidade do direito à vida, na visão do PSOL, a liberdade, a igualdade, a proibição do que eles entendem ser um tratamento desumano ou degradante, né, você levar uma gestação contra a sua vontade, e o quinto ponto seria atrelado ao direito à saúde e ao planejamento familiar, né, do tipo, eu decido quantos filhos eu tenho, caso saia fora do programado, né, eu teria esse direito, pois eu entendo melhor do que ninguém de que forma eu gostaria de planejar o meu núcleo familiar, né, por assim dizer, né. E as bases para esse fundamento, né, que se ancora nesses tipos de princípios que eu estabeleci, né, primeiro, né, eles entendem que o caráter ele não é absoluto e sim gradual da proteção dos bens jurídicos, ou seja, se é gradual, um feto de 1 mês, vamos dizer assim, de vida, ele tem uma proteção limitada. 2 meses, a proteção vai aumentando. 3 meses, né, a gente vai gradativamente, conforme os estágios de desenvolvimento do feto, aumentando a gradação bem jurídico, vida. Né? O segundo ponto aqui da base de fundamentos aqui, né, que está ali na ação, é que não seria razoável, né, o poder do Estado, de forma coercitiva, proibir o aborto. Né? Não encontraria lastro na razoabilidade. Você incriminar, uma vez que a pessoa que está, enfim, praticando o aborto, ela já está praticando sobre determinados dramas, né, sociais, ela já está praticando meio que as ocultas, enfim, não seria razoável imputar uma pena. Né? Terceiro ponto é que nenhuma mulher seria obrigada a realizar o aborto caso fosse aprovado, né, contra a sua vontade. Quarto ponto é que, diante do número de abortos que são realizados, né, com alguma frequência no Brasil, segundo a visão do partido, tá? E que são realizados por determinados tipos de mulheres, né, o aborto seria um fato da vida reprodutiva das mulheres brasileiras.
O que isso significa, né? Devido à média de abortos realizados, né, e realizados por determinado tipo de mulheres, uma determinada condição e classe social, é um mero fato da vida reprodutiva. Tá? Se dá em decorrência da vida reprodutiva, uma coisa leva a outra, então não haveria um motivo para você prever ali uma sanção criminal. Tá? O quinto ponto seria atrelado à falência do sistema prisional. O sexto ponto, que é a decorrência do ponto anterior, né, seria o que eles entendem como seletividade do sistema prisional, né? Como é um determinado grupo de mulheres que estão num determinado tipo de classe social que estão mais suscetíveis a cometer o aborto, portanto haveria uma espécie de seletividade na prisão, né? Na perseguição do Estado, né? Enfim, fazer valer o seu poder de império, né? Enfim, é uma leitura também, é um dos fundamentos que estão presentes na DPF. Tá? Só recapitulando, essa DPF ela tem por volta de 62 páginas. Tem mais coisas lá, tá? Estou só puxando aqui por alto para vocês terem um panorama geral do que está sendo tratado em termos de princípios e os fundamentos que sustentam esses princípios, tá? Mas tem mais coisas, é porque eu busquei aquilo que é mais palatável ao entendimento. Eu não busquei aquilo que é muito jurídico, até para não arrastar, enfim, não acabar ficando algo um tanto quanto cansativo, né? Um outro ponto aqui, voltando, é que existe um critério do nascimento, né, segundo a visão do pessoal e amparada em estudos realizados em outros países, para o marco da interrupção desses direitos. Né? E algo curioso que eu achei é que eles colocam, né, esse ponto como critério do nascimento, como marco da imputação dos direitos fundamentais à criatura. Ou seja, eles não, na visão do pessoal, né, na visão do requerente, não é a leitura que eles fazem é que aquela vida não é bem uma vida, é uma criatura disforme, né, mas o significado, a dignificação, o valor intrínseco, né, eles não deixam isso de forma clara, né, até porque seria dar um tiro no pé. Né, então eles usam exatamente esse termo, né, fundamentais da criatura em desenvolvimento. Né, ou seja, existe um marco. Né, e aí, tanto é que se defende a 12ª semana como esse marco. Né, a partir daí, né, você já teria aquela gradação de proteção aos bens jurídicos que foi falado antes. Né. Um outro ponto aqui, né, seria atrelado à dignidade da pessoa humana e o princípio da proporcionalidade. Né, a restrição quanto à tomada de capacidade ética e política de tomada de decisão reprodutiva estaria atinente ou ligada eminentemente ao poder decisório da mulher, ela que tem essa capacidade, seja até ética ou política, na tomada de decisões. Um outro ponto está atrelado ao objetivo da República, que é um objetivo constitucional, que na visão do partido, né, estaria amparado na Constituição e na promoção do bem de todos. Né? Só que aí né, se questiona que todos são esses. Né? Será que o direito do nascituro fica excluído? Né? Porque, enfim, o objetivo republicano ele é muito claro, bem de todos, né? Dos vivos e dos que estão em vias de nascer, né? Daqueles que possuem, né, de fato, vida intrauterina. Mas, enfim, foi um dos argumentos que também foram sustentados. E, por fim, né, está atrelado a direitos sexuais reprodutivos. Né? Existe um nascedouro para isso tudo, uma fonte, melhor dizendo, que está na Revolução Sexual. Né? E, assim, eles deixam isso muito claro ao pontuar esse último elemento aqui. Né? Seriam os direitos sexuais reprodutivos pautados na vivência da sexualidade livre de coerção, livre de pressão, né? Discriminação, violência, decidir livre e a responsabilidade sobre o número dos filhos e o espaçamento dos filhos. Né? E com isso, gozar um alto padrão de vida sexual e reprodutiva. Né? Ou seja, eu quero ter um espaçamento entre um filho e outro. Se eventualmente né, houve uma espécie de erro ou equívoco, e um filho veio antes, não se programou direito, isso estaria dentro desses direitos sexuais reprodutivos de ter né, a organização, o tempo e o espaço de você ter um filho para outro. Né? Caso isso venha a ser violado, estaria ali, né, seria um direito né, atrelado a um direito sexual reprodutivo da mulher, né, eventualmente interromper, né, se assim for entendido. Tá? Pois bem, dito isto e fazendo esse panorama muito rápido da DPF, eu queria ir aqui direto para essa defesa da vida desde a concepção, agora numa perspectiva cristã, né? Uma perspectiva histórica, por que não dizer, né? E aqui eu gostaria de pontuar uma máxima, tá? Todo sacrifício humano, né, seja humano ou, enfim, ele está ligado ao culto a um ídolo, tá? Sempre. E a gente tem até na cultura cananeia né, esses tipos de sacrifícios que são realizados em prol de um ídolo que era conhecido como Moloch, né? E aqui eu até, nas pesquisas que eu fiz, eu pesquisei mais ou menos de que forma esse tipo de sacrifício era realizado naquele tempo. Tá? A Enciclopédia Mítica descreve mais ou menos de que forma esse sacrifício era realizado e, enfim,
nos aponta com até alguns requintes de crueldade, a forma pelo qual se dava esses tipos de sacrifício a esse deus, né? Diz o seguinte: Moloque era representado por uma gigantesca estátua de bronze de um homem com a cabeça de touro. A estátua era oca e em seu interior mantinha-se fogo que coloria Moloque de um vermelho sombrio. As crianças eram colocadas nas mãos da estátua por meio de um engenhoso mecanismo. As mãos eram levantadas até a boca e as crianças caíam dentro do fogo, onde eram imoladas. O povo reunido à frente de Moloque ficava dançando ao som de flautas e tamborins para abafar os gritos das vítimas. Ainda hoje, meus amigos, Moloque é cultuado, só que de uma forma completamente distinta, entre aspas, né? O procedimento mudou, o modus operandi mudou, né? Através de uma clínica, não se ouve o choro da criança, por isso que o aborto envolve muito essa questão do grito silencioso, né? Mas ele ainda é cultuado. Não tem mais flauta, não tem mais tamborins, foi substituído as peças por, enfim, bisturi, né? Uma ferramenta de sucção, né? Mas fato é que, enfim, um objeto, né, de sacrifício ele ainda continua a ser entregue, né? São essas vidas ainda não nascidas, né? Portanto, não se engane, né? Mudou o modus operandi, mas ele ainda continua acontecendo. E eu busquei pegar dois textos, mas tem outros textos também, que nos dá uma clareza maior, um entendimento e uma firmeza maior em, enfim, defender de forma convicta, né, que a vida intrauterina é vida, e vida humana. Tá? Não é uma expectativa de vida, não é o eufemismo que buscam usar, não é esse ruído nas expressões, essa ressignificação de expressões, é vida. Está em Êxodo 1, do 15 ao 17, e Salmo 127, versos número 3. Êxodo, capítulo de número 1, do 15 ao 17, diz o seguinte: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifra e da outra Puá, e disse: Quando ajudardes a dar à luz às hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Ou seja, as parteiras, sensibilizadas, tementes a Deus, não levaram adiante. Por quê? Não é um dia, dois, né, um mês, uma semana que vai ser o aferidor, o parâmetro para você, enfim, ressignificar uma vida, sabe? O que a gente percebe por meio dessa ação são expressões à baila de pseudo-direitos, né, mas que não busca atacar de forma direta e enfrentar a questão posta. É ou não é vida? Se não é vida, então, peraí, né? A gente tem um ruído natural, porque como aquilo que não é vida, após os 9 meses de gestação, sai um ser humano dali. Né? Me parece ser algo um tanto quanto esquizofrênico, né? Foge da ideia e da lógica. Né? Então não é a questão temporal que define. Né? Falar sobre aborto e falar sobre o que é vida, quando começa a vida, a dignificação do ser, é passar por alguns questionamentos de cunho filosófico, de cunho sociológico, de cunho teológico. Né? E, portanto, não cabe a nós, de forma alguma, querer categorizar, querer colocar um marco temporal e, a partir desse marco, dizer se é ou se não é vida. Né? Aqui a gente tem um exemplo no Êxodo, né, de crianças já nascidas, mas que ainda assim houve um temor por parte dessas parteiras. Né? E Salmos 27, versos número 3 diz, né, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Né? Então, o que a gente consegue concluir? O ser humano ele possui um valor, à luz das Escrituras. Ele não está condicionado às suas potencialidades, o que eu posso vir a ser amanhã ou depois, né, os estágios do meu desenvolvimento pessoal. Não. Ele possui um valor intrínseco. Né? E ele tem esse valor desde a concepção, de forma muito clara. Tá? E aqui eu gostaria também de lembrar de Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tá? O feto ele não está condicionado ao nascimento, a pseudo-interpretações que terceiros venham, enfim, ter sobre a sua dignidade, o seu valor. Ele já carrega o que a gente chama de imago Dei, a imagem de Deus esculpida, de forma intrínseca, né, sobre si. Né. A gente também tem uma defesa mais contemporânea. Né. Aqui existem pessoas que defendem que o aborto ele flerta muito com ideias eugenistas. Né. Foi falado, né, antes, no começo da live, que esse novo paradigma, né, que busca dizer o que é, o que não é ser humano, busca ditar, né, ou reformular a condição do ser, ele é muito perigoso, porque a gente já viu isso ao longo da história, né, de pessoas que, através de uma leitura ideológica e com um apoio até de um verniz científico,
né, buscou categorizar pessoas, dizer que determinado povo não era, né, passível dessa dignidade, desse valor. E o que a gente percebe sobre uma leitura, né, de uma bandeira que se, né, busca defender um pseudo-direito, né, é exatamente isso. Né? É uma releitura. Né? Enfim, e existem pessoas que ao longo da história flertaram com essa ideia eugenista para combater, enfim, questão atrelada à economia, né, à pobreza, até mesmo ligado a pessoas enfermas, pessoas que não tinham desenvolvimento mental completo, pessoas que tinham algum tipo de síndrome, eram pessoas que se questionavam, né, partidários das ideias eugenistas, né, se teriam o mesmo valor ou não. Né? Se uma vez detectado, né, essa deficiência de antemão, se já poderia haver, né, algum princípio, alguma possibilidade de interrupção, né, uma vez que não nasceria uma pessoa sã, né, mas aí você está condicionando a sanidade da pessoa, a saúde da pessoa pelo valor que é, repito, intrínseco à pessoa. Enfim, e aqui, de forma prática, também é importante a gente lembrar o seguinte, né, para você, mulher, que vai ter esse contato aqui com o vídeo, ou se conhece, né, alguma pessoa que está numa situação de dificuldade, que já flertou com esse tipo de ideia, o nosso código, né, o ECA e a Lei de Adoção, Lei 13.509 de 2017, prevê, inclusive, no artigo 19A, que foi inserido por conta dessa lei ao ECA, um instituto chamado Instituto da Entrega Voluntária. Ou seja, é um mecanismo que pouco é falado, mas que se apresenta como uma ferramenta. Se você não quer ter um filho, não sacrifique o direito de existência, sabe? Oportunize essa pessoa até a chance de vir ao mundo e de, enfim, traçar os seus sonhos, traçar o seu futuro, buscar, sabe, ter o prazer e o dom da vida, né? Já é permitido, já é coroada essa oportunidade através desse mecanismo, dessa ferramenta, né? Você não precisa partir para uma medida muito drástica, uma medida extra que, inclusive, trará consequências psíquicas, trará consequências mentais, trará consequências físicas para você, né? Que é outra faceta. Ninguém fala sobre isso. Mas o que mais tem são estudos de mulheres que, ao partir para esse tipo de ação, entenderam, ou foram mais suscetíveis, melhor dizendo, ao suicídio, flertaram com o desejo de morte. Porque a gente sabe quando uma ação ela é uma ação boa ou uma ação errada. Né? Existe isso encravado no nosso coração. Por mais que a ideologia, o meio, a cultura busque de alguma forma deturpar ou ofuscar o que é correto e o que não é, a gente sabe quando uma conduta ela fere, sabe, o coração, a consciência, por que não dizer a alma. Né? Mas fato é que o nosso código prevê esse direito que, enfim, muita gente questiona, mas entregar para adoção, entregar para uma família, né, ainda assim é uma atitude honrada, ainda assim é uma atitude que não se curva a esse culto da morte, é, né, uma atitude que busca exatamente premiar e preservar a vida. Tá? E a conclusão final que eu tiro aqui dessa live é que o Eterno ele teve um início. Né? Jesus encarnou, se tornou um semelhante. E o que eu quero dizer com isso? Né? O Eterno se fez feto. Tá? Jesus teve um início, se desenvolveu no útero de sua mãe, como todos nós. E ali estava uma vida. Né? Ali estava a vida. Né? E o Espírito Santo, ele habita em pessoas eminentemente humanas. Tá? O Espírito Santo não habita numa casa, num braço, ele habita numa vida. Né? E aqui, né, até ancorado nessa verdade, eu gostaria de ler para vocês Lucas, capítulo de número 1, verso de número 39 até o 45, que vai dizer o seguinte. Daqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua salvação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Ou seja, esse encontro de Maria, né, e dos bebês ali, né, fez com que Isabel fosse cheia do Espírito Santo. Né? E João Batista, por que não dizer cheio do Espírito Santo? Ainda bebê, ainda, sabe, pequeno, ainda que disforme, ainda que não completamente desenvolvido em suas capacidades, né? E o Espírito Santo ele habita em vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, e essa é a grande bandeira, né, que esse tema acaba trazendo. Né? Diante da palavra,
a gente tem exatamente essa morada no Espírito Santo, que está em vidas. Se deu sobre Isabel, se deu sobre aquele que viria abrir caminho, João Batista, né? E se dá, por que não dizer, em todas as vidas que conhecem Jesus Cristo como verdadeiro Senhor e Salvador de sua vida. Né? Que a gente possa exatamente orar por aqueles que ainda não vieram, aqueles que estão em vias de nascer, em especial também, por que não dizer, das pessoas que têm poder de comando, poder de decisão, né? Os ministros da Suprema Corte. Também é nosso papel, como cristão, temos uma postura madura diante dessa situação. Não desprezamos dramas sociais, não desprezamos dramas econômicos, mas em amor, né? Ser estratégico, em amor atender, em amor servir, em amor ouvir e, por que não dizer, pregar a palavra de Deus. Né? Acho que é o melhor processo de convencimento para uma pessoa que está numa empreitada de fazer algo que não é bem-vindo, não é bem-quisto, é justamente pregar esse amor, que muda situações, que muda panoramas, que muda circunstâncias. Amém? E eu termino dizendo o seguinte: defender a vida desde a concepção é amar ao próximo que você ainda não vê. Existe uma correlação de amor, visto que somos todos tomados por amor a um Deus que nós não vemos, mas que um dia teremos a possibilidade de tocá-lo na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Tal qual os pequenos que ainda estão em vias de nascer. Né? Nós não conhecemos, mas um dia, né, nós somos agraciados com essa possibilidade, né, de ter essa experiência única, né, de ver um bebê tão esperado, né, tão querido, ainda que você não conheça, né, que a gente possa exatamente preservar, né, esse amor por aqueles que a gente não conhece, por aqueles que estão em vias de nascer, e com isso, né, pregar a palavra, pregar esse amor que de fato transforma a vida das pessoas, o direcionamento das pessoas, a perspectiva das pessoas, também ser convencido cada vez mais. Eu termino aqui deixando uma frase do Dietrich, que é um teólogo, e ele diz o seguinte: o teste de moralidade de uma sociedade é o que ela faz com suas crianças. Que a nossa nação ela possa passar por esse teste, né? Mantendo essa restrição por meio da lei e, enfim, preservando as crianças ainda não nascidas, porque são vidas. Amém?